Aí eu vou cantar. Aleluia, oh glória. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. 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 Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar. Bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos iniciar esse culto de louvor e adoração dizendo que o nosso Deus, em todo tempo, Ele é bom. O nosso Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo um Pai presente nas nossas vidas. Por isso que nós iniciamos louvando ao Senhor, dizendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso nas nossas vidas, o quanto Ele tem nos sustentado. E em tempo e fora de tempo, o nosso Deus é bom. E o nosso desejo é que hoje você possa reconhecer isso aí na sua casa, junto com a sua família, com seus amigos, seus familiares que estão reunidos com você, assistindo essa live, que hoje vocês possam reconhecer o quanto Deus é bom. Talvez você olhe para a sua vida e veja algo injusto acontecendo com você. Talvez você olhe para a situação do nosso planeta, a situação que nós estamos vivendo nesses dias, e ache que coisas injustas estão acontecendo. Mas eu quero te dizer que nós adoramos, estamos aqui para celebrar um Deus que é justo, um Deus que é bom, um Deus que continua sendo bom. Em tempo e fora de tempo, o nosso Deus é bom. Então, nós queremos convidar você a se chegar aí. Eu sei que tem irmãos chegando. Dê uma boa noite aí nos comentários. Comece a adorar ao Senhor. Comece a dizer palavras de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, porque é muito gratificante quando nós, ao final dos nossos cultos, das nossas lives, nós podemos acessar de novo e ver os irmãos comentando, ver os irmãos se alegrando, dizendo palavras de louvor, de adoração a Ele.
E você pode ter certeza que você primeiramente será respondido pelo nosso Deus, que é aquele que vê todas as coisas. Antes mesmo dos seus dedos começarem a digitar ali, o Senhor já conhece as palavras que você vai dizer, que você vai escrever. E também você será respondido pelos administradores da nossa página, que com muito carinho sempre respondem, né, com uma palavra de gratidão, uma palavra de bênção, cada comentário. Então, nós queremos pedir você para começar a compartilhar esse culto, abrir salas de vídeos, manda esse link para um amigo que você gostaria que ouvisse a palavra do Senhor, mande para sua mãe, para o seu familiar, para alguém que você ficaria muito feliz que estivesse participando com você desse culto de louvor e adoração, porque o nosso objetivo, irmãos, primeiramente, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Deus, para engrandecer o nome dele, e também para abençoar a sua vida. Você também é importante, você também faz parte da igreja de Cristo. Então, nós somos a igreja e por isso que nós nos reunimos aqui para louvar ao Senhor e também para abençoar a tua casa, liberar uma palavra de bênção, de fé para você. Então, que em nome de Jesus você hoje possa estar junto com a gente. Será um tempo bem curto, bem rápido. Os irmãos já conhecem o nosso esquema, mas nós queremos mais uma vez adorar e bendizer o nome do Senhor. E desde já eu te convido a continuar louvando ao Senhor junto conosco. Nós já dizemos o quanto Ele é bom. E nada, irmãos, nada surpreende o nosso Deus. Nada que aconteça surpreende ao Senhor. Por isso que nós vamos dizer que Ele reina sobre todos, acima de todos. Acima de tudo o Senhor reina. Ele está entronizado. E com esse poder do nosso Deus, nós ficamos maravilhados, nós ficamos perplexos diante da grandeza do Senhor. Que essa grandeza hoje encha o seu coração, que essa bondade hoje encha a tua casa, encha cada cômodo da tua casa, encha a tua vida, e que hoje você possa se maravilhar diante da grandeza do Senhor. Ah, Deus, como tu és poderoso, Senhor. Tu és grande, Deus, e nós nos maravilhamos, Senhor. Aqueles, ó Deus, que são criaturas, ó Deus, feitas pelo Senhor, nós ficamos maravilhados diante de tamanha beleza, diante de tamanho poder, Senhor. Nós nos maravilhamos, ó Deus, porque Tu és um Deus justo, um Deus fiel e um Deus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntos adorar ao Senhor numa só voz, numa só fé. Vamos declarar que Ele é grande e poderoso. Aos teus pés, tu
és o nosso Deus. Tu és aquele, Senhor, que Glória a Deus. sempre nos surpreende, ó Deus. O Senhor pode, ó Deus, nos surpreender. E diante, ó Deus, da ação do Senhor, nós nos maravilhamos, ó Deus. Glória a Deus. Porque o Senhor continua no mesmo lugar. Glória a Deus. O Senhor continua, ó Deus, assentado sobre o mais alto e sublime trono. O Senhor continua, Deus, tendo o poder e o governo, Senhor, na palma das tuas mãos. Glória a Deus. E nada, Senhor, surpreende ao Senhor. Nada impressiona, Deus, ao Senhor. A ciência, ó Deus, não foge do controle do Senhor. Nada foge do teu controle. Porque tu és um Deus soberano sobre todas as coisas. E nesse momento, Senhor, nós queremos fazer uma oração, Senhor. Uma oração de fé. Glória a Deus. Uma oração, ó Deus, colocando a nossa fé diante do Senhor. E colocando, ó Deus, cada coração que nesse momento está ligado com o Senhor. Cada um, Senhor, que nesse momento, Senhor Deus, está, Senhor Deus, derramando o seu louvor e a sua adoração diante do Senhor. Nós cremos, Senhor, nós acreditamos que há servos do Senhor nesse momento, derramando, Senhor, um bom perfume diante da tua presença, se maravilhando, Senhor Deus, diante da tua beleza. Oh Deus, nós cremos, Senhor, que nesse momento o teu Espírito Santo, Senhor Deus, alcança, o teu Espírito Santo sonda, o teu Espírito Santo limpa e transforma vidas nesse momento. Aleluia. E Deus, a nossa oração é para que o Senhor nos leve, Senhor, a lugares mais profundos, Aleluia. a uma adoração, Senhor Deus, a uma vida genuína, Senhor, de Aleluia. propósitos com o Senhor. Ah, Senhor, nós cremos em experiências de fé. Aleluia. Assim como teu servo Pedro, Senhor, que um dia teve com o Senhor por cima das águas. Aleluia. O Senhor o chamou e ele ousadamente começou a caminhar por cima das ondas, Amém. por cima do mar. Amém. Mas, Senhor, ele começou, ó Deus, a olhar, a reparar o vento, a reparar o balanço das Oh, ondas, Deus. e assim ele começou a naufragar, Verdade, Senhor. a afundar, Senhor. Deus. E assim acontece também nas nossas vidas, ó Oh, Deus. Deus. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama a experiências de fé com o Senhor. Oh, Deus. O Senhor nos chama a caminhar por cima das adversidades, por cima das circunstâncias. Aleluia. Mas, Senhor, nós somos incrédulos, ó Verdade, Deus. Pai. Nós somos frágeis. Nos ajuda, Senhor, a crer. Mas nós queremos hoje ouvir a voz Amém, do Senhor. bom pastor, Amém. a voz do mestre que diz: saia Glória. do barco e venha caminhar por cima das ondas. Hoje, Senhor, nós queremos, Senhor Deus, ir além. Glória a Deus. Nós queremos, ó Deus, hoje encontrarmos com o Glória a Senhor. Deus. Que nesse momento haja encontros, Senhor, Aleluia. dos teus servos com o Senhor, por Aleluia. cima das adversidades, por cima das enfermidades, Aleluia. Senhor. Que hajam encontros, experiências Aleluia. sobrenaturais contigo. Aleluia. Nos chama, Senhor. Glória a Deus. Nos chama para fora do nosso Em barco. nome de Jesus, Pai. Nos chama, Senhor, para fora do barco das nossas incredulidades, Amém, Senhor. Senhor. Da Amém. nossa falta de fé, Senhor. Nos chama, Deus. Amém. Nesse momento nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Senhor. Nos chamando, Senhor. Saia do barco. Amém, Senhor. Saia dessa vida incrédula. Saia dessa vida de perdição. Saia dessa vida de vícios. Aleluia. Saia dessa vida e venha por cima das ondas e me encontre e tenha um encontro verdadeiro comigo. Essa é a voz do Senhor nesse momento te chamando para andar por cima das ondas, para andar por cima dos seus medos. Então que nesse momento você ouça a voz do Senhor. Louve o nome do Senhor. Nós continuaremos adorando ao Senhor. Nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor. Então nos guia, Senhor. Nos leva, Senhor. Nos leva, Deus.
podemos sentir, Senhor, a Tua voz nos chamando e nos guiando, Senhor. Se talvez, Senhor, há alguns dos Teus filhos, Senhor, perdidos em meio às ondas, Senhor, da vida. Se há alguém, Senhor, que porventura estava na caminhada, Senhor, com seus olhos no Senhor, ouvindo a voz do Senhor, mas em algum momento se distraiu, em algum momento olhou para o vento e olhou para as ondas, Senhor. Se há alguém perdido, Senhor, em meio ao mar, que em nome de Jesus o Senhor hoje, Deus, possa resgatar, possa chamar de volta, ó Deus, para Ti. Nós queremos olhar, ó Deus, para o Senhor. Nós queremos olhar, ó Deus, para o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos olhar para aquele que enfrentou a cruz por nós, aquele que enfrentou o Calvário, que derramou o seu sangue em favor das nossas vidas. É para Ti que nós queremos olhar, Senhor. É para o Senhor, ó Deus. Então, nós queremos colocar o nosso olhar em Ti. E se alguém se perdeu, Senhor, em meio ao mar, que em nome de Jesus o Senhor chame de volta, que o Senhor guie, que o Senhor leve, ó Deus, ao centro da vontade do Senhor, ó Deus, ao centro da Tua vontade. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Pede o Senhor para te guiar nessa noite. Ele está aí com você. Ele tem todo o poder em suas mãos. Então clame a Ele. Peça a Ele para te guiar por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Aleluia, glória a Deus. O melhor do Senhor ainda está por vir, meu irmão, porque agora nós iremos ouvir a santa e preciosa palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu amado irmão, minha irmã, amigos, familiares, louvamos a Deus pela vida de vocês, por estarem acompanhando conosco mais este culto online. Nós estamos felizes porque você está conosco, porque vocês têm aí nos acompanhado, nos seguido. É um prazer enorme. E dando continuidade a tudo que já foi feito aqui em louvor e adoração ao nosso Deus, quero convidá-lo a abrir a Bíblia em João 9. João capítulo 9, a partir do verso 31. João capítulo 9, verso 31. João capítulo 9, apenas o verso 31, diz o seguinte: sabemos que Deus não atende a pecadores. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário,
se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. De novo, Evangelho de João, capítulo 9, verso 31. Dura é esta palavra, mas ouçam com atenção. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Em outra versão diz, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Meus amados irmãos, essa palavra é uma palavra muito dura, como eu já disse, mas nós precisamos um pouquinho contextualizá-la para que os irmãos entendam. Ela está situada no capítulo 9, e o capítulo 9 do Evangelho de João fala da cura de um homem que nasceu cego. E Jesus, junto com os seus discípulos, estão passando por aquele lugar, e de repente Jesus se encontra com aquele homem que era cego de nascença, e Jesus faz um lodo, uma laminha ali com saliva e com terra, e coloca nos olhos daquele homem que queria ser curado e diz, olha, vai agora ao tanque de Siloé e se lave. E aquele homem vai desesperadamente correndo para o tanque, certamente guiado por alguém, né? Porque era cego e até aquele momento ainda estava cego, permanecia nessa situação, e quando ele chega lá no tanque, se lava, ele tem uma surpresa, uma grata surpresa. Ele vê as cores do mundo, ele vê o céu no seu azul, o azul celeste, ele vê as cores das plantações, da natureza, dos pássaros, enfim, ele vê um mundo que antes ele não tinha visto. O mundo dele que era totalmente em trevas densas, né, como nós pregamos aqui em outro momento, aquele mundo de repente recebe uma iluminação, aquele homem é curado. Os discípulos de Jesus perguntam para Jesus, Jesus, quem pecou para que esse homem nascesse assim? Foram os seus pais que pecaram? Foi ele mesmo que pecou? E esses discípulos de Jesus estavam enraizados numa crença religiosa e que arremetia lá para o Antigo Testamento, que falava sobre uma questão até polêmica, né, sobre maldição hereditária. Será que foram os pais desse menino que pecaram para que ele nascesse desta forma? Esses discípulos de Jesus, assim como todas as pessoas naquele contexto, ou a maioria das pessoas naquele contexto, procuravam uma razão pela qual aquele menino tivesse nascido cego. E Jesus, de forma maravilhosa e brilhante, fala aos seus discípulos, olha, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, antes, essa doença, esta cegueira é para a manifestação da glória de Deus. E Jesus introduz, então, no início do capítulo 9, aquilo que é o tema do Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito para que as pessoas crescem que Jesus era o enviado de Deus. O Evangelho de João foi escrito para que as pessoas vissem os milagres, as operações de Jesus, e ao verem os milagres de Jesus, crescem que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o enviado para curar não só as enfermidades do corpo, mas também as enfermidades da alma. E assim o capítulo se desenrola, continua, e aquele homem que volta lavado e enxergando, volta maravilhado, e logo a notícia se espalha, e os religiosos daquele tempo, os fariseus, procuram aquele homem para saber como você foi curado. Será que você foi realmente curado? Será que esse homem era realmente cego? Os fariseus então perguntam para aquele homem quem o tinha curado. E aquele homem diz, olha, eu não sei quem ele é, creio que ele é um profeta, mas eu sei que agora eu estou vendo. E os fariseus, não satisfeitos, não crendo, chamam os pais do menino, para saber se o menino realmente era cego de nascença. E os fariseus
já tinham naquele tempo espalhado uma notícia de que todo aquele que cresce em Jesus como o Filho de Deus, como o profeta profetizado, né, como o profeta vindo de Deus, das Escrituras Sagradas que havia sido prometido, prometido sobre Jesus, que Jesus estava acima da lei e dos profetas, os fariseus tinham espalhado a seguinte notícia: olha, quem crê nesse homem chamado Jesus, este homem que anda defraudando a lei de Deus, quem crê neste homem será expulso da sinagoga. E os pais do menino, preocupados e com medo de serem expulsos da sinagoga, dizem assim para os fariseus: olha, nós reconhecemos que esse é o nosso filho. Nós reconhecemos que ele é cego de nascença. Agora, nós não sabemos quem o curou. Pergunte a ele mesmo, porque ele já tem idade para responder por si só. Aqui nós acreditamos que aquele rapaz que foi curado da sua cegueira não devia ter muita idade, devia ser um jovem que já podia responder pelos seus atos. Então, os fariseus, não satisfeitos e não crendo ainda, os religiosos não crendo naquilo que Jesus havia feito na vida daquele rapaz, os fariseus então chamam de novo aquele rapaz. E diz aquele rapaz: olha, nós queremos saber de verdade. Eles enfatizam: nós queremos que você nos conte a verdade. Por favor, você já nos falou, mas nós queremos saber a verdade, por Deus, quem o curou. E aquele homem recém-curado, né, diz assim: olha, de que adianta eu falar para vocês quem me curou, se eu já contei e vocês não acreditaram? E aquele homem, amados irmãos, aquele jovem recém-curado começa a pregar, começa a anunciar o evangelho, começa a falar de Deus e de Jesus de uma maneira tremenda para os fariseus. E é nesse texto, nesse contexto, que nós lemos, quando no versículo 31, é quando esse jovem de novo está falando aos fariseus. E ele diz o seguinte, esse jovem diz o seguinte: sabemos que Deus não atende a pecadores. Por quê? Porque os fariseus achavam que Jesus era um pecador. Julgavam a Jesus como pecador e também o próprio recém-curado como um pecador. Mas eles não viam os seus próprios pecados. Os religiosos e fariseus não viam os seus próprios pecados. E é nesse contexto que o jovem responde: olha, sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E ele continua dizendo o seguinte: desde que o mundo existe, esse jovem diz para os fariseus, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, se referindo a Jesus, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas os fariseus disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Lembra da história que seria expulso da sinagoga? Que não poderia mais frequentar os cultos na sinagoga? Aquele jovem, então, é expulso ali na presença dos fariseus, na presença de todas as pessoas, porque os fariseus, que se diziam discípulos de Moisés, não acreditaram neste milagre. E a partir desta palavra e deste milagre, eu quero destacar alguns pontos com você a partir desse versículo que nós lemos, de que Deus não ouve a pecadores. Nós sabemos que Deus nos ouve. Nós sabemos que vivemos fazendo orações. Eu já citei outras vezes aqui, não quero ser repetitivo, da quantidade de pessoas que clamam por Deus, que falam o nome de Deus e que falam o nome de Jesus. Mas essa palavra aqui, que diz que Deus não ouve a pecadores, pecadores aqui nesse contexto são aqueles que não reconhecem os seus pecados. Pecadores aqui, a palavra quer dizer estritamente, especificamente, aqueles que conhecem a lei de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Este homem, que era cego de nascença, era pecador? Claro que era pecador. Os discípulos dizem: quem pecou, ele ou os seus pais? Jesus diz assim: nem ele, nem os seus pais. Jesus está falando de algo em relação ao reconhecimento da sua condição.
Nem aquele jovem tinha nascido por consequência do pecado dos seus pais, nem por consequência dos seus próprios pecados. Mas essa passagem era para mostrar que a glória de Deus, que o poder de Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo é acessível sim aos pecadores, mas àquele pecador que reconhece o seu estado de miséria. E a grande mensagem por detrás desse capítulo 9 é relacionado à cegueira espiritual. Lembra daquele jargão que a gente fala, aquele ditado: o pior cego é o que não quer ver. E quando o texto fala, esse jovem fala, olha, Deus não ouve a pecadores, ele está falando assim, Deus não ouve aquele pior cego, ou seja, Deus não atende aquele que está em pecado, mas não quer ver, mas não quer reconhecer. E eu quero perguntar para você, quem é você nessa história? Quem é você nessa passagem? Existiam ali os discípulos de Jesus, amarrados na sua crença, na sua crença de que o pecado era sim consequência aquela doença, na verdade era consequência sim do pecado ou dos pais ou daquele menino. Existe nesse contexto os discípulos que conheciam a palavra, mas estavam presos também a sua crença vazia de que sim, o pecado é uma consequência de alguma coisa, precisa haver uma explicação. Quantos de nós, quantas pessoas nós conhecemos que estão nesse contexto também, presos àquela situação, né, de que realmente deve haver uma razão para todas as coisas. Amados, quantas pessoas eu tenho escutado falando de que essa pandemia é consequência da desobediência das pessoas. Generalizam tudo, né? Generalizam tudo baseado em uma crença muitas vezes vazia. É verdade que se você planta, né, a lei da semeadura, a Bíblia fala sobre isso. É verdade, você planta manga, você não vai colher uva, você vai colher manga, é verdade isso. Mas é verdade também que o nosso Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, e que pode ser que uma doença e uma enfermidade seja para a glória do Senhor e que não tenha uma explicação óbvia. Então, se você está preso hoje a uma consequência ou um jugo, porque existem muitas pessoas presas a esse jugo de algo que aconteceu nas suas vidas e elas acham que é por causa de alguma coisa que ela fez lá no passado. Presas, amarradas à crença de que, porque falharam no passado, todo o seu presente e o seu futuro será marcado por queda, será marcado por miséria espiritual, por pobreza espiritual, será marcado por tragédia. E aí você vai em determinado lugar, seja no âmbito religioso, seja lá qual for, e você recebe uma palavra dizendo que, isso aí que você está sofrendo é consequência, hein? É consequência de alguma coisa que você fez no passado. Tem certeza que não tem nada escondido lá atrás que você está colhendo os frutos até hoje? Nesse contexto, os discípulos achavam isso. Assim como o contexto de Jó, vocês se lembram bem, os amigos de Jó procuravam uma explicação óbvia. Jó, Deus é justo. Como foi falado hoje aqui pela Carol, talvez você esteja pensando, né? Quanta injustiça. E os amigos de Jó, olha, Jó, Deus é justo. Se você está sofrendo desse jeito, Jó, existe uma razão por que você está sofrendo. Com certeza, Jó, com certeza, você está sofrendo as consequências da sua desobediência. Mas o que a Bíblia nos diz? Logo no início, que Jó era um homem reto e justo diante dos olhos de Deus, e mesmo sendo reto e justo, sofreu todas as coisas que sofreu. Então, quem é você no contexto dessa passagem? O outro grupo de pessoas aqui, além dos discípulos de Jesus, eram os fariseus, os tão conhecidos e famosos fariseus, os discípulos de Moisés, que não acreditavam na divindade de Jesus Cristo. Aqueles que estavam com a sua fé, tinham a sua fé firmados também na sua religiosidade, no vazio da sua religiosidade. E aquele recém-convertido, vamos chamar assim, aquele jovem que tinha acabado de receber a visão material, a visão realmente dos seus olhos naturais, mas também a visão espiritual de que Jesus Cristo era o Filho de Deus e o seu Senhor. Aquele menino, aquele jovem dá uma aula para esses religiosos, dizendo, olha, vocês já viram na história alguém curar um cego de nascença que não seja Deus?
Vocês já viram alguém curar um cego de nascença que não tenha o poder de Deus em seu favor, que não seja o próprio Senhor? Vocês já viram isso? E aqueles homens incrédulos, homens que se relacionavam com a religião, homens que se relacionavam com a lei de Deus. Mas lembra, pecadores aqui, que eu falei que Deus não atende a pecadores? Então, são esses religiosos que têm um julgamento sobre todas as coisas. São esses pecadores que não conseguem reconhecer a divindade de Cristo, o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. A esses Deus não ouve. Nós, amados, estamos vivendo um tempo de um sincretismo religioso muito forte. Nosso discurso é um discurso que beira a universalismo. O nosso discurso é um discurso muito perigoso, de aceitação de todas as pessoas, independente de como essas pessoas vivem. E nós estamos quase com essa heresia, já de muitos anos atrás, chamada universalismo, que prega que o inferno será esvaziado e que todas as pessoas morarão no céu com o Senhor Jesus Cristo, independente das suas escolhas. E diz o texto que Deus não ouve a pecadores, Deus não dá atenção a pecadores, Deus não se inclina a pecadores. Que são esses pecadores? Pessoas que conhecem a lei de Deus, mas que vivem só na superficialidade da religião. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não mergulham profundo num relacionamento com Deus. Você gosta de se relacionar com quem não tem compromisso contigo? Fala a verdade. Você gosta de atender a pedidos de pessoas que não obedecem aquilo que você fala? Até mesmo um filho seu, você reluta em atender um filho seu quando ele é desobediente, não é verdade? Então, como nós temos esse discurso de que Deus atende a todos indistintamente, precisamos tomar cuidado. A palavra do Senhor está nos dizendo: Deus não ouve, não atende a pecadores. A pecadores em que sentido? De novo, é bom deixar claro, eu sou pecador, nós todos somos pecadores, mas há uma diferença muito grande entre pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não querem praticá-la, não querem vivê-la, não querem experimentá-la, e entre as pessoas que são também pecadoras, mas reconhecem os seus pecados, reconhecem os seus erros, reconhecem o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. É isso que o texto está nos dizendo. E uma coisa está amarrada à outra, porque a palavra do Senhor é maravilhosa. O texto vai dizer, aquele jovem vai dizer para aqueles fariseus, que Deus não ouve a pecadores, mas, pelo contrário, Deus ouve quem o teme. Deus atende aquele que o teme. Então, não é indistintamente, não é qualquer pessoa, não é em qualquer circunstância, não é de qualquer jeito. Deus ouve sim a pecadores que temem a Deus. Esse temor a Deus aqui é um temor de reverência, é um temor de viver em busca de agradar ao Senhor, porque a terceira coisa que vai dizer aqui é que Deus ouve aqueles que temem a Ele e que vivem de acordo com a sua vontade. Diz o texto, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este Deus atende. A este Deus atende. E a palavra vontade aqui, nesse texto, tem a ver com determinação, tem a ver com propósito, tem a ver com um desejo desesperador de fazer a vontade do Senhor. Nós vimos muitos textos, muitos homens na palavra do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, nós vimos o quanto aquele homem, depois de se converter e se render aos pés do Senhor, como ele se dedicou a buscar a vontade do Senhor. Nós estamos no mês da família, estamos falando sobre família. Aquele jovem foi curado, foi devolvido à sua família de novo com os seus olhos bons, mas ele não foi devolvido só com os olhos naturais, ele foi devolvido à sua família com os olhos espirituais. Ele teve um encontro com o Messias e os seus olhos foram abertos. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa família. Nós temos orado por cura nas nossas famílias. Eu tenho repetido isso aqui,
tem 5 nomes da parte da casa da minha mãe, mais 5 nomes da parte da casa da mãe da Vanessa, que nós temos orado incessantemente, todas as noites. Nós investimos um tempo para orar por essas pessoas. Nessas orações, nós temos falado sobre cura. Sim, temos pedido a Deus que cure essas pessoas, mas o nosso maior desejo é que essas pessoas sejam curadas dos seus olhos espirituais. Tem muita gente atrás de muitas lives, eu sei. Você está assistindo, talvez você esteja assistindo tanto culto quanto nunca antes na sua vida. Isso é bom, continue. Eu te incentivo, continue, mas preste atenção. Deus não é um Deus que atende a pecadores que vivem de qualquer jeito sem atenderem a voz do Senhor. Abra os seus olhos espirituais. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero aqui pelas misericórdias do Senhor, pela graça do Senhor, invocá-lo, pedindo que abra os nossos olhos espirituais. Cuidado como você anda. Cuidado com ficar colocando faixa de versículo na frente do seu carro. É muito bonito, atrás do seu carro, aliás, é muito bonito. É muito bonito você ter uma Bíblia empoeirada, toda amarelada, aberta na estante da sua casa. É muito bonito. É muito bonito todos os dias você ir lá no Facebook e colocar frases de efeito, compartilhar versículos no Facebook. É muito bonito, mas tenha atenção para como você tem vivido. E eu não quero ser moralista aqui para dizer um conjunto de regras que você precisa observar, mas a palavra do Senhor está dizendo que Deus não ouve a pecadores, pessoas que conhecem a palavra do Senhor, mas querem viver de qualquer jeito. Eu tenho na minha família um número grande de pessoas que se intitulam desviados. Eu estou desviado. E no Brasil, parece que isso é uma epidemia no Brasil, uma pandemia no mundo, né? O número de desviados. Alguém já disse que a porta da frente da igreja é estreita, mas a dos fundos é muito larga, porque é muito difícil a pessoa entrar, mas para sair é muito fácil. E é um número muito grande de pessoas que se intitulam como desviadas, mas elas continuam com seus versículos preferidos. Elas continuam falando de Deus, usando o nome de Jesus o tempo inteiro. Eu quero dizer, meu querido, que você não está desviado. Você está destituído da glória de Deus. Você conhece a palavra de Deus, mas não está praticando, não está enquadrando a sua vida naquilo que Deus deseja que você viva. Então, preste atenção e abra os seus olhos espirituais nessa noite. Abra os seus olhos para desses clichêzinhos, porque o clichê não vai te salvar, não vai fazer com que Deus atenda às suas orações, porque você fica com clichê, porque um dia você esteve pisando num lugar como esse, ou em qualquer outro, conheceu o amor de Deus, a palavra de Jesus te encontrou, um dia você se rendeu aos pés do Senhor, mas depois se intitulou como desviado. Eu fiquei tão decepcionado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção que diz que Ele é Deus de milagre. Que Ele é um Deus de milagre. E enquanto nós adoramos o Senhor, creia que Ele pode abrir os seus olhos espirituais. Pare de desculpas. Pare de religiosidade. Pare de viver uma vida superficial. O Senhor tem uma vida profunda. O Senhor marcou a vida daquele jovem, marcou a vida dos discípulos, marcou a vida daquelas pessoas que estavam naquele contexto. E o Senhor Jesus quer também marcar o nosso contexto, abrindo os nossos olhos espirituais. O pior cego é aquele que não quer ver. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o Senhor. Som. Ei, som. Amém.
escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sais aqui, Glória a Deus. tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos mais uma vez a Deus pela sua vida, pela sua participação conosco e clamamos a Deus, clamamos ao Senhor que Ele abra os nossos olhos espirituais para que vejamos a grandeza e a beleza de Jesus de Nazaré, aquele enviado por Deus para nos salvar, para iluminar a nossa vida. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, agradecendo pela vida dos irmãos e pedindo a Deus que nos abençoe com uma semana de paz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti, agradecendo por esse momento que passamos aqui. Deus, nós sentimos muita falta dos irmãos, sentimos muitas saudades dos irmãos, ó Deus, um domingo como esse, em que nós estaríamos aqui reunidos, Senhor, com mais irmãos. Realmente, Senhor, a saudade não passa, e nós pedimos, ó Deus, que esse desejo do nosso coração, de reencontrar os irmãos aqui neste lugar, possa permanecer vivo dentro de nós. Que essa chama, ó Deus, pela comunhão, não venha a ser apagada pelo tempo, pela pandemia, por decretos, ó Deus, de governantes, nem por absolutamente nada, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, continue nos dando, Senhor, este desejo de estarmos aqui, ó Deus, de ver o rosto dos nossos irmãos aqui, ó Deus, mais uma vez, para juntos celebrarmos o Senhor. Haverá um tempo, ó Deus, em que o Senhor nos juntará de novo. Haverá um tempo em que o Senhor nos reunirá aqui neste lugar de novo. Mas este tempo o Senhor separou também através da Tua soberania, através do Teu poder, para nós aprendermos algumas coisas, Senhor. Aprendermos, por exemplo, que a nossa fé não depende de coisas externas, exteriores, de que a nossa fé depende unicamente de um relacionamento vivo com o Senhor, através da leitura da Tua palavra, através da oração, através do relacionamento contigo, ó Deus. Senhor, e nós queremos agora interceder por aqueles, Senhor, que estão cegos espiritualmente, por aqueles que ainda não conseguiram enxergar a Tua verdade. A Tua palavra é verdade, Senhor. A Tua palavra é verdade. O Teu Filho Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é necessário, Senhor, que nós nutramos um relacionamento com Ele, com Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não adianta, Senhor, nós vivermos uma vida rasa, uma vida de religiosidade vazia, sem sentido, Senhor, como sepulcros caiados, como disse lá Jesus àqueles fariseus. Pessoas bonitas por fora, Senhor, mas por dentro não tem vida contigo. Nesta noite nós pedimos, abra os olhos espirituais, Senhor. Abra os olhos espirituais, para que enxerguemos a beleza da obra de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor.
Abençoa os irmãos dessa igreja local, espalhados, ó Deus, por esse bairro, espalhados, Senhor, pelos bairros vizinhos. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa congregação, o pastor Paulo com a sua família, lá no quilômetro 32. Toma cada irmão da nossa congregação em tuas santas mãos, Senhor, e dá-nos paciência para continuarmos firmes e fiéis ao Senhor. Obrigado, Pai, por mais este domingo. Nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada pelo Senhor. Toma as nossas famílias em tuas santas mãos. Senhor, traz um mover de conversão na nossa família, Pai, de pessoas que precisam reconhecer os seus pecados diante de Jesus e a viver uma vida para Ele. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesta noite, estejam com todos aqueles acompanhando este culto online, estejam também com todos aqueles que ouvirão este culto depois gravado, estejam, Senhor, com todo o povo de Deus espalhado na terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Um beijo no coração. Que Deus possa fortalecer a sua vida. Agora às 19h30, a live da Igreja Batista Alvorada. Nosso pastor Israel, nossa irmã Camila estão lá aguardando a gente. Um abração também aí para os irmãos da Igreja Batista Alvorada. Abraço, irmã. Tchau.